nós noticiamos aqui casos de feminicídio na nossa região. Um problema social, é ou não é? Que parece não ter fim no Brasil. Que é violência contra as mulheres. Estas daqui, ó. Todas elas. É o que nós vamos contar para você a partir de agora em uma reportagem especial inédita do Cidade Alerta Campinas, que mostra esses casos. Quem acompanhou foi a Letícia Miyamoto e conta os detalhes dos casos de feminicídios recentes na região. Reportagem no ar. Laíse Vieira de Andrade, 33 anos. Mara Peloso de Castilho, 53. Jaqueline Cristina de Oliveira, 26 anos. Tainara Souza, de apenas 24. Idades, cidades e realidades completamente diferentes, mas algo em comum: noivo, namorado, ex-companheiro. Mortes causadas por quem um dia as vítimas compartilharam a vida. Confiaram em dividir o outro lado da cama. Receberam declarações de amor. Tiveram filhos e sonhos. Esses são trechos de imagens que nunca vão sair da memória das famílias. Flagrantes dos assassinos com as mãos sujas de sangue. Quem aparece nessa câmera de segurança é Marcelo Maciel, de 42 anos. O homem caminha tranquilamente dentro de um hotel em Piracicaba. Ele fala ao telefone e cumprimenta funcionários. Logo em seguida, quando se afasta do local, foge em direção ao carro. Neste momento, Laíse Vieira de Andrade já tinha sido assassinada dentro do quarto do casal. Eles constataram ao entrar no quarto que a vítima já estava sem vida, caída entre o banheiro e o corredor do quarto. O quarto estava bastante bagunçado, tudo leva a crer que teve ali uma briga, um entreveiro ali entre os dois. E a vítima estava seminua no chão, com um lixo desses de banheiro colocado sobre a sua cabeça. A vítima foi morta por asfixia, causada por quem escolheu para dar uma nova chance ao amor. Laíse e Marcelo estavam noivos. Para a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. 48 horas depois da fuga, Marcelo decidiu se entregar à polícia. Outra câmera de monitoramento flagrou Adriano da Silva Pereira, de 40 anos. Ele está dentro da Saveiro Prata. Essa é a última vez em que Mara Peloso de Castilho foi vista com vida. A vítima aparece do lado de fora do veículo, em frente à casa onde ela morava e trabalhava, em Espírito Santo do Pinhal. Horas depois, Marcelo sai com o carro da garagem da ex-namorada. A vítima havia sido morta a facadas e ainda teve quase 15 mil roubados pelo homem. Segundo a polícia, Marcelo arrombou a porta da farmácia de manipulação da vítima e invadiu a casa dela, que fica no andar de cima do estabelecimento. Eu espero que ele apodreça na cadeia, pague tudo que ele fez com minha mãe, todas essas ameaças, essas extorsões. Mara e Adriano namoraram por 2 anos, mas desde 2015, quando o relacionamento teve fim, o suspeito nunca deixou de procurar pela ex-namorada. Ela era a mãe de um menino drogado, um menino que ela julgava, né? Ele, na verdade, era um homem inescrupuloso, que ela não tinha maldade no coração, ela não acreditou que ele fosse ser violento, né? E acolheu ele aqui para essa chegada da ambulância vir buscá-lo. E o que a gente acha é que ela acabou contando para ele que ele ia ser internado. Adriano foi preso temporariamente pelo prazo de 30 dias. Para a família, a prisão não é suficiente para amenizar a dor. A justiça que seja feita, mas o que a gente tem que fazer aqui é um alerta para todas as mulheres.
O sangue nesta calçada é de Jaqueline Cristina de Oliveira, morta com pelo menos 4 golpes de faca em Cordeirópolis. O autor do crime, Adriano Reis de Freitas, próprio marido da vítima. O suspeito, de 37 anos, deixou a faca na casa do casal e fugiu para o bairro vizinho. Lá foi identificado pela polícia e preso. O caso de Tainara Souza é parecido, mas não teve o mesmo fim. A vítima foi morta esfaqueada dentro de casa em Bragança Paulista e em frente à filha de 1 ano. O autor do crime, marido de Tainara, ainda não foi localizado. Os parentes da vítima acreditam que o homem de 29 anos tenha fugido para São Paulo. Eu só espero que ele seja pego. É isso, né? Que ele vai preso, que ele paga a pena dele e fica lá 100 anos. O casal estava junto há 3 anos. A relação era marcada por brigas e ciúmes. Os dois chegaram a se separar, mas reataram há cerca de 1 mês. Tainara deixou 2 filhos, um bebê e uma criança de 8 anos. E agora? Não vou ver mais ela. Perto de festa, perto de Natal. Da série de casos registrados nos últimos dias, a única vítima que sobreviveu é uma jovem de 19 anos, grávida de 6 meses. A mulher também foi atacada dentro de casa em Conchal, desta vez pelo ex-namorado. O homem não aceitou que a vítima não quis dormir com ele e, por isso, a esfaqueou pelo menos 2 vezes. Que ela nem conseguiu destrancar o portão e ela estava junto ao carro que estava na garagem, toda ensanguentada já. Aí ela veio com a mão assim tampando e ficou ali, sentou. William Gomes Soares e a vítima namoraram por cerca de 1 ano. Os dois tiveram uma filha juntos. Mas mesmo durante o relacionamento, a mulher já era agredida pelo suspeito. Vou pro hospital, ficou ela, mãe, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso? Ele acabou com minha vida, mãe. Eu falei, não, tu tá viva, né? Tu tá viva, tem que agradecer a Deus que tu não morreu. Depois do crime, William foi linchado por testemunhas e preso. A vítima precisou ser internada. O estado de saúde dela é considerado estável. O bebê também não corre risco de morte. Parecia cena de terror. Até hoje não caiu a ficha que ele fez isso com ela. A última semana foi marcada por tristes acontecimentos aqui no interior de São Paulo. Nossas equipes mostraram 5 casos de violência contra a mulher. 4 deles acabaram em morte. Em alguns dos casos, os assassinos nem faziam mais parte das vidas das vítimas. O ano ainda não teve fim, mas os dados já são assustadores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a região registrou 79 feminicídios de janeiro a outubro de 2022. Quase a mesma quantidade registrada no mesmo período do ano passado, quando ao todo foram 78 vítimas. Para a psicologia, o comportamento dos agressores costuma ser sempre o mesmo. São pessoas que elas têm uma intensidade. Então, assim, dentre nós há uma romantização de alguns comportamentos que, na verdade, são comportamentos de abuso. Então, normalmente os abusadores, eles chegam querendo relações muito intensas. Eles chegam no que a gente chama numa fase de love bombing. Eles chegam querendo compromissos. Eles são muito queridos com a pessoa, eles são muito educados, são muito legais, mas isso dura pouco. Você vai pegando algumas coisas de abusos sutis no meio da relação, que ele vai estabelecendo com a vítima e com outras pessoas em volta. Então, ele vai fazendo uma piadinha. Ele vai fazendo uma piadinha machista, vai falando alguma coisa assim, mas não precisa trabalhar não, pode deixar que eu trabalho. Ou você vai naquele lugar, ou começa a falar mal dos amigos, porque com o intuito do abusador, para chegar nesse ponto, o primeiro intuito dele, ele quer deixar a vítima isolada. Porque a vítima isolada, ela não vai desmascarar.
Então ela vai ficando isolada e ele vai manipulando as pessoas, vai manipulando a vítima para que ele consiga reinar sobre ela. Porque ele quer poder, força e poder. Ele não quer saber do outro. Ele tem uma necessidade de se engrandecer frente ao outro e o outro para ele praticamente não existe. Além disso, muitas vezes, os prejuízos para as vítimas não são apenas físicos. Elas sentem muito vergonha, elas sentem vergonha até mesmo de contar para os outros, porque elas foram vítimas de um engano. Elas também se enganaram com aquilo, caíram no conto, né? Caíram naquela vida maravilhosa que aquele abusador, ou aquele, pode até ser um amigo mesmo, naquela coisa maravilhosa que foi prometida. Então elas ficam se sentindo isoladas, sozinhas e ficam envergonhadas. Então isso vai deixando um quadro que parece uma depressão, mas ele é muito mais grave que a depressão, porque ele dura mais tempo. Então, qualquer coisa pode ser um gatilho. Então, no estresse pós-traumático, qualquer coisa, por exemplo, um cheiro que lembra aquele momento que ela viveu com o abusador, né, em casos mais graves, uma música, um local, pode ser um gatilho e ela pode entrar num estado de ansiedade muito grande, ao ponto de ter uma situação que parece uma crise de pânico mesmo, sabe? Então, precisa de tratamento, precisa de grupo de apoio, precisa de um psicólogo, outras mulheres, né? E não ficar perguntando para a vítima, nossa, mas como você foi cair nisso? São pessoas inteligentes que caem nisso. Não tem a ver com inteligência ou não. Tem a ver com a capacidade do abusador de enganar. E eles são muito bons. Eu costumo dizer que eles são artistas de Hollywood. A psicóloga ainda faz um alerta para quem possa estar próximo de uma suposta vítima. Existe um ditado popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas eu acho que se mete sim. E eu acho que os familiares têm que olhar quando a vítima começar a ficar isolada, perceber muitos sinais isolada, a mulher trabalhava, de repente parou de trabalhar, ela tinha amigos, de repente ela não tem mais ninguém, porque um dos componentes dessa história mais graves é o isolamento da vítima, porque quanto mais isolada ela ficar, mais manipulável ela vai ser. Então, assim, a gente tem que ficar atenta. Amigos, pessoas da comunidade que você percebe que estão assim, é bom ficar atento, é bom chegar perto e perguntar, mas como é que você está se sentindo? Porque as mulheres, elas sentem medo de dizer. Sempre é importante várias mulheres se unirem e conversarem e tentarem chegar nessa pessoa. Eu já recebi algumas pacientes que pagavam consulta para as amigas poderem reconhecer, porque até mesmo você reconhecer que você caiu no abuso é muito dolorido, não é fácil. Olha, eu tenho novidades no caso Tainara, jovem de 24 anos.